Você tem ou pretende ter um financiamento imobiliário? Já ouviu falar em tabela saque e tabela price? Sabe a diferença entre elas? Não? Então fica aí que a gente vai te explicar. Você está no canal Juros sobre Juros. A sigla SAC significa Sistema de Amortização Constante. A amortização é quanto você está abatendo de fato da sua dívida inicial. A sua parcela ela vai ser composta principalmente por juros mais amortização. E todo mês você passa a dever menos, porque você está amortizando a sua dívida, certo? No sistema SAC, como o próprio nome já diz, ele propõe que seja uma amortização constante. O que isso quer dizer? Se você faz uma dívida de 10 mil reais, por exemplo, e propõe pagar ela em 10 meses, você vai dividir esses 10 mil por 10, você vai pagar você vai pagar R$1.000 todo mês, certo? E a sua parcela vai ser composta por esses R$1.000 mais os juros daquela dívida que você tem. A gente vai entrar em detalhes sobre isso já já. Já a tabela Price, também conhecida como sistema francês, ela foi proposta por Richard Price em 1771 na sua obra Observações sobre Pagamentos Remissivos. O Richard Price ele propôs uma forma diferente de você pagar a dívida. Ao invés de você ter uma amortização constante, você vai ter uma parcela constante e a amortização vai variar, certo? A tabela SAC, inicialmente, ela tem uma parcela maior do que a tabela Price, só que ela vai diminuindo essa parcela ao longo do tempo, à medida que você vai amortizando a dívida. Essa parcela diminui justamente porque os juros diminuem em relação à dívida remanescente. A gente vai ver os detalhes sobre isso já já. Na tabela Price, como as parcelas são constantes, inicialmente ela tem uma parcela menor e muita gente acaba preferindo essa tabela por, entre aspas, caber no bolso. Mas será que isso é uma decisão inteligente? Imagine o seguinte, você fez uma dívida de zero, certo? No mês zero, você foi lá no banco e pegou uma dívida no valor de zero. A gente vai ter um pouco de formalismo matemático aqui, mas isso é importante para entender alguns conceitos, tá? Mas eu prometo que é rápido. Aqueles 10 mil que você pegou, que a gente conversou, é esse D0 aqui. Como a tabela SAC é de amortização constante, todo mês você vai amortizar o mesmo valor. Vamos chamar de A, certo? Aqueles R$1.000, por exemplo. Então, no primeiro mês, você vai amortizar A, mas você vai pagar os juros referentes à sua dívida durante um mês. Então, vai pagar D0 vezes I. E sua parcela vai ser composta pela juros mais amortização, D0 vezes I mais A. Porém, sua dívida foi amortizada, então você vai ter, agora você não está mais devendo D0, você está devendo D0 menos A, certo? No segundo mês, você vai pagar A de novo, o mesmo valor. Só que os juros, ele agora não é mais sobre D0 vezes I, mas sim sobre a dívida que você agora tem, D0 menos A vezes I. Então, sua parcela fica D0 menos A vezes I mais a amortização. De cara, você já vê que sua parcela está diminuindo, tá vendo? Porque você vai amortizando a dívida. E aí, sua dívida passa a ser D0 menos 2A. E assim por diante, até que você chega no mês N menos 1, você vai pagar A, os seus juros vai ser referente a D0 menos toda a amortização que você já pagou até então, vezes a taxa de juros, e a parcela, obviamente, vai ser a soma desse com esse, vai ficar dessa forma. E, finalmente, no último mês, você vai pagar a última amortização, mais os juros, retirando todas as amortizações anteriores. Tá? Isso aqui vai dar a parcela de D0 menos N menos 1, vezes I, mais A. E, no fim das contas, você vai ter D0 menos NA. Aqui você quitou sua dívida. O que, é que a gente pode extrair logo de cara? Que D0 é igual a N vezes A. A soma das amortizações ela tem que dar a sua dívida. Isso é óbvio. Sempre vai ser assim, certo? E a sua parcela ela vai diminuindo ao longo do tempo. No fim das contas, qual é o custo efetivo total? O custo efetivo total é quanto de fato você pagou por aquela dívida. Vai ser a soma de todas as parcelas. Então vamos lá. A nossa amortização ela vai ser simplesmente a dívida dividida pelo número de meses que nós pretendemos pagar essa dívida. A tabela SAC, ela, por definição, as amortizações são a dívida dividida pelo número de meses. Então, nosso custo efetivo total, como na nossa tabela anterior, vai ser justamente isso aqui. N vezes A, vezes I, vezes esse somatório aqui que a gente já viu que são o somatório dos juros, certo? Substituindo esse A aqui neste pedacinho aqui e neste aqui, a gente vai ficar com o custo efetivo
lá D0 mais N vezes D0 barra TV. Tudo isso aqui. Só precisa esperar isso aqui e jogar aqui dentro, certo? O que é esse termo aqui? Ele é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Para quem não viu o vídeo sobre juros compostos, a gente fala sobre progressão aritmética e sobre progressão geométrica e dá detalhes das contas que são feitas ali. Então, recomendo, vou deixar no card aí para vocês que quiserem assistir. Então, o nosso custo efetivo total, no fim das contas, vai ser esse aqui, onde esse termo corresponde a esse, tá? Só fazendo algumas operações matemáticas aqui para simplificar, você vai ter isso aqui, que no fim das contas vai chegar a esta formulazinha aqui. Esta é a fórmula do custo efetivo total de uma tabela SAC. Aqui eu fiz uma tabelinha, onde você vai ter as suas amortizações, os juros pagos, a parcela e a dívida, tal qual aquela tabela que eu mostrei para vocês nos slides, tá? Então vamos considerar aqui R$10.000 de dívida a uma taxa de 1% ao mês, tá? Só para facilitar nossas contas, durante 10 meses. Pronto. Aqui eu coloquei já a formulazinha do custo efetivo total, tá? Aquela formulazinha que a gente deduziu, mas na tabelinha aqui você pode fazer também. É claro que quando você tem muitos meses, essa tabela cresce bastante, mas você pode fazer, não tem problema nenhum. Então, considere aqui uma dívida de R$10.000 em janeiro de 2021. Em fevereiro, o que vai acontecer? Você vai pagar R$1.000 de amortização, porque aqui é uma tabela SAC, então a amortização é constante, 10.000 dividido por 10, R$1.000 todo mês. E os juros vai ser o quê? Vai ser os 10.000 que você devia em janeiro, vezes 1%, que foi a taxa que a gente definiu, certo? Então, sua parcela vai ser juros mais amortização, R$1.100. Só que agora você não deve mais 10.000, você deve R$9.000, certo? Então, no próximo mês, você vai amortizar 1.000 e seus juros não vai ser mais R$100, mas sim R$90, parcela de R$1.090, está diminuindo. E sua dívida agora é de R$8.000 e assim por diante. No fim das contas, quanto você pagou por essa dívida? É a soma de todas essas parcelas que eu coloquei aqui embaixo. Então, soma de D7 a 16, que é daqui até aqui, certo? E dá 10.050, que bate exatamente com a nossa formulazinha que a gente deduziu lá. Beleza, galera? Vamos fazer agora, vamos pegar um caso real. Vamos entrar no site da Caixa Econômica. Estamos aqui já no site da Caixa. É simples, você vem aqui em habitação, financiamento e aqui faça uma simulação. Você vai ter que preencher rapidamente aqui um formulário. Vamos lá, vou dizer que eu vou fazer uma aquisição de um imóvel novo, valor aproximado, vou botar 200 mil, certo? Só para 200 mil. Eu vou colocar aqui uma renda bruta bem alta, certo? Para não ter problema na hora de fazer simulações. Por quê? Porque existe uma regra que eles não permitem que você comprometa mais do que 30% da sua renda familiar mensal. Então isso pode limitar o valor inicial de entrada e a parcela que a gente vai usar, certo? Então vou colocar um valor alto. Pronto, aqui vão os dados que a gente vai simular. O que é que eu vou dizer? Eu quero financiar só R$120.000. Então eu vou dizer que meu prazo escolhido, eu vou dar uma de entrada aqui 80 mil. E aí eu vou botar um prazo escolhido de 120 meses, dá 10 anos. E qual é o sistema de amortização barra indexador? O sistema de amortização, que a gente já falou, vai ser o SAC. Esse indexador aqui, ele é uma correção, ele usa para corrigir a sua parcela, tá? No nosso caso aqui, para facilitar, a gente vai considerar a taxa fixa. Isso acaba fazendo com que os juros fiquem maiores, certo? Geralmente o melhor geralmente é a TR, porque a TR fica muito próxima de zero. Tem a opção de você usar IPCA, mas pelo amor de Deus, não acho que seja uma boa ideia. Apesar de que eles diminuem os juros por conta disso, mas eles até fazem uns gráficos, mostram os gráficos para você comparar. Mas o IPCA daqui no Brasil é muito imprevisível, não acho uma boa ideia você atrelar a ele, tá? Geralmente a TR é a melhor opção, mas eu vou colocar a taxa fixa para poder facilitar nossas contas, tá? Porque a TR ela é calculada mês a mês. O que ele vai dar aqui é uma estimativa. Não tem como saber qual é a estimativa que ele vai dar. Então, calcular. Pronto, aqui ele vai dar os dados, ó. Prazo máximo 360, ele escolheu 120 meses, tá? Eu dei 80 mil de valor de entrada, o valor financiado foi de 120 mil e aqui saque taxa fixa. Ele já dá alguns dados prévios aqui, por exemplo, juros nominais e juros efetivos. Eu vou falar sobre isso já.
E aqui ele dá a primeira prestação e última prestação. Note que já é mais baixa a última prestação em relação à primeira. Mas vamos lá, demais prestações. Okay. Só para a gente ver como é que vai ficar. E aqui ele detalha prestação por prestação, certo? Eu vou copiar isso aqui e vou colocar na nossa planilha. O que é que nós temos aqui? Nós temos a prestação, tá vendo? Que você vai pagar no primeiro mês após. Eu estou fazendo isso hoje, dia 8/10. Então, no dia 8/11, eu vou pagar 1.910. Ele tem um seguro e uma taxa de administração. O seguro ele é proporcional à sua prestação, tá? É um percentual 0,03. E a taxa de administração é fixa. Então, sua parcela, o seu encargo de fato fica aqui. Mas preste atenção no primeiro detalhe. Veja seu saldo devedor. Veja a queda de um para o outro. Sempre dá R$1.000, tá vendo? 119.000, 118.000, 117.000. Por quê? Porque essa é uma tabela SAC, amortização constante. Então, eu vou amortizar de 1.000 em 1.000. Como eu botei 120 meses, 120.000, deu de 1.000 em 1.000. Tá certo? E essa prestação, vamos calcular ela? Bora. Vamos pegar alguns dados agora lá do site da Caixa novamente. Taxa nominal de 9,1098 ao ano. Esses são juros nominais. Lembra que eu falei dos juros nominais e o efetivo? Porque o que vale é o efetivo. Por quê? O nominal, ele é os juros anual que ele está considerando, mas ele vai lhe cobrar mês a mês. Então, ele vai pegar essa taxa de juros, sendo 9,198 ao ano, e vai dividir por 12 para dar os juros mensais. Mas essa não é a maneira correta de você fazer isso, porque são juros compostos. Então, na prática, essa taxa dividida por 12, se você elevar a 12 depois para saber como para calcular os juros de fato que você está pagando, vai chegar a uma taxa maior do que essa. O juro nominal que ele disse lá era 9,1048%, se eu me lembro bem. Tá? Não, é 9,198. Tá? Ele aqui aproximou para 9,11, mas não faz mal. Esses seriam os juros anuais se você tivesse aí considerando os juros mês a mês como fosse juros simples. Mas não é assim que você tem que calcular. Então, como é que você calcula os juros efetivos? Você vai pegar 1 mais a taxa nominal, dividir por 12, certo? E aí eu vou levar a 12, menos 1. Tá? Então, seu juro efetivo, na verdade, foi 9,5 e não 9,11, como ele estava nos dizendo. Então, quando a gente vier para cá, vamos calcular nossa dívida aqui, ó, 120 mil, para aquela tabelinha que a gente criou, né? Há uma taxa de 9,5 ao ano, mas na verdade, que seria o equivalente a 9,1098 dividido por 12, mês a mês, né? Então, vou até botar aqui isso aqui, dividido por 12. Então, nossos juros mensais são 0,75915 durante 120 meses. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Deu exatamente R$1.000 de amortização mês a mês, porque são 120 meses. Aqui não tem todos os meses, obviamente, tá? Deu R$918,98 os juros do primeiro mês, R$1.918,98 a primeira parcela. Se você vier aqui, ele bate exatamente com os valores que tem aqui. Perfeito. Que vale nosso custo efetivo total, que deu 175.114,29. Se você vier aqui na planilha e pedir para ele calcular o custo efetivo total, vou botar aqui. Olha só o que deu. 175.114,32. Certo? Então a tabela SAC ficou claro para vocês, né? Vamos ir agora para a tabela Price e a gente vai fazer algumas comparações com essas duas tabelas agora. E aí, galera, estão curtindo o vídeo? Infelizmente o YouTube não me permite ainda colocar vídeos acima de 15 minutos e eu também não consegui fazer vídeos menores do que 15 minutos. Mas se você está gostando, curte aí, compartilha e fica aí para a gente fazer a continuação da tabela Price.